Olá, boa noite. Já estamos no ar com o nosso Focus Colóquio de hoje, né? E numa discussão do tema extremamente importante. Depois do início da retomada gradual da economia no cenário internacional, na Europa principalmente, chega a vez do Brasil, dos brasileiros, encararem os imensos desafios do que estão chamando de novo normal, em decorrência da pandemia de Covid-19. E esse novo normal são circunstâncias absolutamente desconhecidas, né? A possibilidade de novos contágios, de uma segunda onda, enfim, é um caderno a ser escrito ainda, né? Está tudo muito aberto. Nesta semana, o Ceará experimenta a fase de transição do plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais, que foi proposto pelo governo do Estado. E para entender como serão essas próximas fases de retorno gradual do setor econômico no Ceará e as circunstâncias de nossa economia, principalmente, o Focus Colóquio, desta quarta-feira, recebe os economistas Flávio Ataliba e João Mário de França, que também conversei com ele antes, é graduado em engenharia. Doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, Flávio Ataliba Barreto é o secretário executivo da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará, coordenador do grupo técnico que elaborou o plano de retomada, melhor dizendo, das atividades econômicas no Ceará. Possui no currículo pós-doutorado em economia pela Universidade de Harvard. É pesquisador visitante da Wharton School, Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Professor titulado CAEM, FEAC, aqui da nossa Universidade Federal do Ceará, criador e coordenador do Laboratório de Estudo da Pobreza, do CAEM. Ocupou o cargo de coordenador do CAEM de 98 a 2000 e diretor-geral do IPES, de 2011 a 2018. O IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, que hoje tem como diretor o João Mário de França, que é doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças, como eu disse antes, graduado em Engenharia Civil, e doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças, pela Fundação Getúlio Vargas, também, do Rio de Janeiro. Economista, né? Podemos dizer que é engenheiro e economista, é professor do curso de pós-graduação em economia, o CAEM, da Universidade Federal do Ceará. Meus caros, vamos tirar aqui do ar. Boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite, Flávio. Boa noite, João Mário. Eu acabei de fazer a leitura da nossa introdução com aquela capa na frente, não deveria ter sido assim, mas isso não é exatamente um problema. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje, e uma pergunta que vale para os dois. E eu comecei dizendo que são circunstâncias absolutamente novas, né? Jamais vivida há 100 anos, né, que não passamos por uma situação como essa. Há 100 anos a economia brasileira era uma economia ainda muito rural, né? Cidades ainda muito pequenas, muito diferente de qualquer circunstâncias socioeconômicas de hoje, né? Então, o desconhecido, o tal do novo normal ainda é um mundo desconhecido, embora haja padrões aí que a gente consiga estabelecer, né, de forma de trabalhar, mas ainda é uma página em branco. Então, Flávio, eu queria de cara a sua avaliação como economista, né, desse processo novo que vamos enfrentar. É possível ser otimista diante dessas circunstâncias, Flávio? Boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, Fábio Campos. Boa noite, João Mário. E eu gostaria de me aproveitar o momento, Fábio, de parabenizar pelo seu colóquio, que, sem dúvida nenhuma, traz muita qualidade para o debate no estado de Ceará. E saudar também todos aqueles que estão acompanhando a gente aqui nessa conversa. E, sem dúvida nenhuma, o tema hoje é relacionado ao plano do Estado de flexibilizar as atividades econômicas, mas ele tem, no fundo, Fábio, como você colocou já no início, nós passaremos por implicações profundas na vida, não só econômica, mas na vida do dia a dia do cidadão. Isso em todo mundo, certamente, né? Eu acho que, como você também colocou, o que pode ter alguma referência dessa situação atual, dessa pandemia,
né, numa escala absurdamente contaminando todos os países do mundo praticamente, é a gripe espanhola de 1918. É o que mais se assemelha, né, ao que a gente pode, a partir dali, tirar lições ou tentar, na verdade, extrair algumas ideias que possam nos orientar para o futuro, né? Eu acho que a grande pergunta Flávio, desculpe de atrapalhar, não. não passa de algumas pistas, né? Porque eram circunstâncias econômicas e sociais muitíssimos diferentes de agora, faz 100 anos aquilo, né? O Brasil era um país rural. Exatamente, mas na verdade, assim, de maneira geral, Fábio, a história, ela nos serve porque ela nos ajuda a dar pistas do que pode acontecer no futuro, né? Então, por exemplo, grandes choques econômicos, desastres na humanidade, sempre ele deixa heranças, né, e recordações e feridas que provocam grandes mudanças, né? Isso foi, por exemplo, a hiperinflação alemã, isso formou um povo alemão após esse período, um povo muito preocupado com a austeridade, né? A Grande Depressão trouxe também no seio das nações aquela ideia de não desperdiçar, né? Essa preocupação. O próprio crash de 1929 e a própria Segunda Guerra Mundial trouxe também, né, no sentimento do povo europeu, principalmente, a ideia de um estado de bem-estar social. Então, por aí vai, a gente pode citar vários exemplos de grandes transformações que a humanidade nos traz, e a história ela é muito boa, ela serve muito para a gente, a partir daí, encontrar pistas do que pode acontecer no futuro. E a minha percepção, a minha avaliação, que nós brasileiros e praticamente outros países também, nós iremos viver, Fábio, um novo mundo, um novo momento, e isso é fundamental para as pessoas entenderem que aquele passado, aquela rotina que você fazia no passado e você estava condicionado, ela vai ter que mudar para você se adaptar aos novos tempos. Não só, digo assim, o empresário em si, o empreendedor, né, as pessoas também, os trabalhadores, mas todo mundo. Nós viveremos certamente um novo mundo, e aquele que vai ter maior sucesso nessa nova jornada é aquele que terá maior capacidade de se adaptar às transformações que virão. O que a gente precisa entender é que transformações são essas, e isso tem um rebatimento muito importante no próprio estado do Ceará, que a gente pode conversar aí na sequência. Certamente faremos isso. João, você viu aí a fala inicial do Flávio levantando processos mundiais, né? Gripe espanhola, mas há 100 anos, o crash da Bolsa, 1929, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a primeira entre 14 e 19, a segunda de 39 a 45, e o Brasil passou um pouquinho longe disso tudo, né? O Brasil não foi muito afetado por esses grandes eventos mundiais, né? O crash, sim, em São Paulo, por causa do café e tal, mas, enfim, e esse processo, né, do europeu, do estado do bem-estar social, a hiperinflação na Alemanha, que gerou um povo extremamente disciplinado aliás, as circunstâncias todas da Alemanha, né? Extremamente consciente, né, no uso de seus atributos econômicos. Isso não passou. O Brasil não passou, não teve nem guerra, né? O Brasil. Não podemos dizer que o país se envolveu numa guerra. Os efeitos da Segunda Guerra Mundial aqui foram, até do ponto de vista da economia, positivos. Bom, mas a sua leitura também a partir dessa reflexão do Flávio. Por favor, João Mário, muito obrigado pela sua participação e boa noite. Obrigado, Fábio, pelo convite, satisfação participar desse seu programa. Boa noite, Flávio. Concordo com o Flávio, a gente vai ter uma mudança muito grande de paradigma daqui para frente, essa expressão está sendo muito usada, né, o novo normal, vamos ter todos nós que nos adaptarmos a essa nova realidade. O Brasil tem uma pequena vantagem nesse processo todo, porque a pandemia chegou aqui num segundo momento, né, chegou na Europa num primeiro momento, então a gente está acompanhando tudo que está acontecendo, digamos, num instante de tempo anterior, o que vai acontecer no Brasil futuramente. A gente acompanhou toda a crise
severa que passou os países europeus, a Itália, a Espanha, principalmente, Inglaterra, enquanto aqui o Brasil não se preparou adequadamente para enfrentar a pandemia, houve uma falta de articulação do governo federal com os governos estaduais, alguns governadores tomaram a iniciativa própria de estabelecer medidas mais rígidas de isolamento social, e a gente está acompanhando agora o processo de saída da Europa, como você muito bem colocou. Na Europa, esse processo já se iniciou, em outros países isso já está acontecendo, e a gente está acompanhando como é que se dá esse movimento, em que a gente observa que alguns casos com sucesso, outros com algum retrocesso. De vez em quando a gente vê uma notícia que houve um fechamento aqui, outro acolá, a França fechou escolas, o Japão já reavalia, enfim. E a gente tem que aprender com essas experiências. É muito importante a gente olhar o que está acontecendo lá fora, os países que estão acertando, os países que estão errando, para que a gente possa, nessa retomada agora da economia, a maioria dos estados está iniciando um processo de reabertura, o Ceará também, e fizemos, de certa forma, aqui, olhando aqui o caso específico do Ceará, fizemos um dever de casa, estabelecemos medidas rígidas de isolamento, foi contido, de certa forma, a propagação do vírus, e principalmente deu tempo para investimento na infraestrutura hospitalar para atendimento das pessoas. Agora a gente vai iniciar uma nova etapa, e uma etapa que tem que ser feita com muito cuidado, não só do ponto de vista das empresas, mas como do ponto de vista das pessoas. O Flávio colocou bem essa questão de mudança de hábitos, mudança de comportamentos, e tudo isso é um processo que a gente vai se defrontar daqui para frente, mas vamos olhar o que está acontecendo lá fora, o que está ocorrendo de êxito, para a gente tentar copiar da melhor maneira possível. Ok, João. Então, o João já acabou puxando aqui a questão para o nosso Ceará, velho de guerra, né, que é o nosso interesse principal nessa conversa de hoje, e eu coloco logo aqui para o Flávio, né, o Flávio, na hora que o governador apresentou o seu projeto de saída ou de retomada gradual da atividade econômica, o Flávio estava lá ao lado, né, o que demonstra o papel dele importante na construção desse plano. Bom, mas ao mesmo tempo a gente vê o governador sempre muito cuidadoso com as palavras, sempre ressaltando que está se baseando na ciência e que está se baseando nas estatísticas da doença para tomar suas decisões, e deixando muito claro que pode haver recuo. Isso foi no domingo passado, não é, Flávio? Foi quinta-feira da semana passada. Foi na quinta-feira da semana passada. Pois é, quase 6 dias, quase uma semana. Então, a avaliação hoje o plano está de pé? Vai na linha que foi estabelecida, no cronograma que foi estabelecido, Flávio? Isso. Fábio, deixa eu só voltar um pouquinho, né, da apresentação em si do plano pelo governador, para a gente entender, e existe, de alguma forma, um debate que não deveria existir entre salvar a economia ou salvar vidas, né? Esse é um debate que se colocou durante muito tempo, inclusive ainda está em discussão no Brasil, mas a questão é que quando essa doença chegou aqui no estado de Ceará, meados de março, o governador, preocupado com as consequências imediatas disso, baixou um decreto, né, em que as pessoas precisariam ficar em casa, diversas atividades foram fechadas e funcionando apenas as atividades essenciais. E isso gerou uma inquietação muito grande no mundo empresarial, principalmente, é natural que sim, né, é legítimo que sim, porque não foi permitido diversas atividades funcionarem. Primeiro, para que a permanência das pessoas em casa era um único instrumento que se tem, ainda até hoje, de evitar que, dado o caráter dessa pandemia, desse vírus altamente contagioso, e que interessante, Fábio, é que os cientistas ainda não têm uma explicação, mas esse vírus numa pessoa, ele pode ser totalmente assintomático. Né? A pessoa nem sabe que teve o vírus, né? Inclusive esses testes que estão sendo feitos atualmente em Fortaleza já está demonstrando isso. Por outro lado, outras pessoas até com características talvez mais saudáveis que outras, elas vêm a óbito muito rápido. Então isso é uma dúvida do como é que esse vírus, o poder, né, a letalidade desse vírus. Então existe muito desconhecimento ainda na ciência
desse poder letal do vírus, como é que ele se propaga, quais são as suas dinâmicas, e isso é algo que vai ser estudado ainda por muito tempo. Então, até a gente não ter uma vacina, um remédio que cure essa doença, infelizmente nós vamos conviver com essa doença por muito tempo. Se você fizer uma referência, na Idade Média, a peste negra ou a peste bubônica passou 400 anos, porque naquela época você não tinha tecnologia para descobrir uma vacina, né? Foi descoberto 500 anos depois a vacina para a peste negra. Então, claro que nós não estamos numa outra era em que a tecnologia vai permitir nos trazer, talvez de forma muito mais rápida, o que já fala até final do ano, mas infelizmente, Fábio, o que a gente tem que entender, aqui toda a população do estado de Ceará, os empresários, os consumidores, os trabalhadores, é que nós não poderíamos passar mais do que 70 dias numa economia fechada, porque isso tem efeito desastroso, e aqui o João Mário pode falar depois dos dados informais que o IPES acaba de levantar, perda de emprego, etc. Tem um efeito muito grande nos empresários, na perda de vendas, tem um efeito muito grande nos trabalhadores, perda de emprego, tem um efeito muito grande no governo, que é a perda de receita. Então, ninguém quer, né? Não há uma dicotomia entre economia e saúde, a questão não é essa, a questão é que você deu uma recuada, na verdade, aí você falou muito bem, a preocupação do governador Camilo Santana é inicialmente salvar vidas, se preocupar, está chegando uma pandemia, nós não sabemos exatamente qual como ela vai se repercutir no estado do Ceará. Então, essa recuada foi muito importante. Por um lado, da gente, como o João Mário falou, de equipar mais as condições de saúde, a gente ter mais leitos, ter mais respiradores, que possa atender aquelas pessoas, né, que estariam sendo contaminadas e estavam precisando de cuidados maiores, mas, por outro lado, de entender como é que a gente poderia, Fábio, voltar numa situação muito mais segura. Então, foi nesse contexto que foi construído esse plano, de 5 fases, e talvez diria que a primeira fase é uma fase de teste, de transição. Por quê? Porque os indicadores sanitários, de alguma forma, não é que a doença passou no estado de Ceará, mas o lockdown ou o isolamento rígido, que foi promovido já há 3 semanas atrás pelo governo, mostrou que houve uma redução significativa no número de óbitos, houve uma redução no atendimento das pessoas em UPAs ou nas portas abertas dos hospitais emergenciais que têm portas abertas. Então, esse cenário, né, de uma pequena redução, ou em alguns indicadores de um platô, quer dizer, estabilização, permitiu respirar e permitiu já começar a colocar em prática um plano que a função principal dele é fazer conviver a economia, né, fazer voltar a economia, mas, ao mesmo tempo, a precaução com o vírus, que ele ainda está aqui batendo na nossa porta. Então, como é que você faz isso? Como é que você convive com o vírus, mas tendo que fazer funcionar a economia? A principal medida é utilizar e acompanhar os protocolos que são desenhados de forma correta, né? E isso, vamos dizer assim, é o que se tem, o que se pode fazer no momento para isso. Então, nós estamos exatamente do dia 1º de junho a 7, é um período de teste, para a gente saber como as pessoas, Fábio, se comportam, né? Parece que no dia seguinte que o governador anunciou, na sexta-feira, anunciou que haria um plano de reabertura, a gente viu, por exemplo, engarrafamento na BR, as pessoas já acharam que estava tudo resolvido, mas não é isso, tá certo? É apenas uma forma de fazer com que as pessoas possam voltar a trabalhar, mas de uma forma segura. Bom, Flávio, a mesma questão vale para você. É só um comentário a respeito do que o Flávio diz do contexto dessa doença, né? Ela é tão... Há 2 pontos importantes, viu, Flávio? Aí, o caso da Suécia, que está todo mundo de olho, está com a lupa em cima da Suécia, porque a Suécia não seguiu o modelo de severidade no isolamento social, apenas aconselhou, né? E hoje está com problemas, está sendo bastante questionada, porque a quantidade de óbitos lá deu bem maior do que seus vizinhos, por exemplo. 3 vezes mais que a Finlândia, 3 vezes mais que a Noruega. Pois é, o que ele sustenta, o que a Suécia sustenta, por isso que a gente vai ter que dar um tempo, é que os vizinhos terão proporcionalmente, ao fim das contas,
a mesma quantidade de mortos. Mas vamos esperar. Isso aí é uma coisa a se ver mais adiante. E essa doença é tão maluca, ela atinge gente saudável, que você acha que é absolutamente resistente à doença, né? Como o presidente disse, atletas, né? Mas não é bem assim, né? E, ao mesmo tempo, há um estudo na França, por exemplo, que os cientistas estão de olho nessa situação, né? A França tem 25% de sua população como fumante ainda, um dos maiores índices do mundo. E, no entanto, apenas 5% dos internados são fumantes. Quer dizer, há uma possibilidade de algo no cigarro dificultar a atuação, a ação do vírus. Mas, João Mário, essa questão, o Flávio tocou em pontos extremamente importantes aí, no sentido de preservação da nossa economia. E já tem aqui algumas perguntas. Eu vejo o Osmar Saponte, que é sociólogo, fazendo uma questão muito importante, que eu vou deixar um pouco para mais adiante. Mas e os protocolos extremamente complicados para a retomada, né? As pessoas estão com medo, Flávio, e a ansiedade de sair também é grande. Eu acho que por isso que foi verificado aí alguns engarrafamentos, não é à toa, né? São muita gente dentro de casa há muito tempo, isso gera outro tipo de doença também. Mas, João Mário, por favor, a sua avaliação na mesma toada da questão que eu fiz para o Flávio, por favor. Perfeito. Só reforçando um ponto que o Flávio colocou, que eu também concordo, a questão dessa dicotomia falsa que foi criada também realmente entre economia e saúde. Isso gerou muito problema porque você tinha um discurso muito antagônico aqui no plano federal. Mas você imagina um cenário em que não houvesse fechamento das atividades e, ao mesmo tempo, você continuasse convivendo com o vírus, como ele chegou, de uma maneira muito forte, muito agressiva, e aí gerando muitas mortes, muitas internações, o Estado sem capacidade para atender todos, geraria um caos na economia e isso teria reflexo. Muitas pessoas falam que a economia está caindo porque falta de oferta, porque foi fechado as atividades. Não, o problema não é esse. Mesmo que esses setores estivessem completamente abertos, nos meses de março, abril, se você não tivesse contido essa pandemia de uma maneira mais forte, com medidas mais rígidas, dando capacidade aos hospitais de atender os pacientes, você teria o mesmo problema de desaquecimento da economia, pelo lado da demanda. Quem queria se arriscar a ir para algum local, sabendo todo dia de notícias de mortes, notícias de internações, gente que não consegue atendimento. Então, essa estratégia que o estado do Ceará adotou e que outros estados também adotaram, eu acho correta, e agora, dado que foi feito, digamos assim, o dever de casa, a gente tem indicadores agora melhores, tem uma capacidade hospitalar mais, digamos, mais suavizada do ponto de vista de estresse, então agora a gente vai iniciar uma fase de teste. Então, se usa muito essa expressão transição, eu gosto mais da expressão teste, porque esse plano, e como ele foi concebido, quando você olha o nome dele, tem a palavra comportamental também no plano, é uma retomada responsável, mas também uma retomada comportamental, porque a gente vai analisar muito agora a questão do comportamento das pessoas. Tem os protocolos, as empresas vão ter que adotar esse protocolo, mas depende também muito do entendimento da população, dessas questões de distanciamento social, de usar máscara constantemente, questão de lavar sempre as mãos, ou então usar o álcool gel. Então, assim, é um processo lento de retomada, e a gente vai caminhando nessa semana, aparentemente, até agora, tudo ocorrendo bem, os indicadores de saúde até agora não manifestaram nenhum problema, mas tudo ainda com muito cuidado, como o governador sempre alerta. Quando chegar no final dessa semana, vai ser feita uma avaliação, e aí, se tudo, de fato, tiver andado como se espera, que a gente inicie a fase 1, que seria propriamente o início mesmo da retomada mais geral das atividades econômicas. O Fábio, João, só pegar uma carona aí no João, só para completar. Pois não. E o João Mário falou que as pessoas estão com medo, né? Na verdade, é verdadeira, né? Essa posição, e isso está sendo mostrado nos países em que a pandemia
o mercado está abrindo, a demanda não está voltando. Porque tem um fato interessante na economia comportamental que eles chamam de a heurística do afeto, né? Que as pessoas, normalmente, elas têm inclinação de exagerar os riscos, principalmente riscos produzido por grandes catástrofes. Isso acontece muito no mercado financeiro. Quando você tem grandes movimentações no mercado financeiro, isso gera um risco muito grande e as pessoas passam a valorizar mais ainda esse risco. E essa pandemia, ela tem uma característica, infelizmente, que deixa a gente mais preocupado, porque existe a pandemia do vírus e vai existir a pandemia do pânico, que as pessoas vão ficar com medo de sair de casa. Por mais que o governo diga que a situação está controlada ou que as lojas estão abertas, mas o receio de sair de casa, ele permanece e vai permanecer por muito tempo. E o governo tem pouco a fazer sobre isso, porque é uma questão das pessoas se convencerem a tal. Então, isso é um sinal adicional na nossa conversa, é que a economia não vai voltar ao que era antes, pelo menos nesses próximos meses, até termos aí uma solução definitiva para esse caso. Fábio, só complementando, bem aquela questão da Suécia, que adotou uma outra estratégia de, digamos, ser menos rígida em relação às medidas de distanciamento social. Quando a gente vê as estimativas de PIB para a Suécia, é a mesma queda que vai acontecer com os países da Noruega, da Finlândia, da Suíça, países próximos que adotaram outras estratégias. Ou seja, ela optou por ser menos rígida, abrir a economia, e as pessoas se retraíram e a economia despencou. A resultante foi a mesma, então. Exatamente. E a nossa resultante, João Mário, era essa questão que eu queria fazer. Antes eu vou botar aqui no ar, eu peguei aqui, acabei de pegar enquanto vocês falavam, essa imagem aqui, isso aqui foi hoje, em Paris. Isso aí é o famoso Café de Flore, fica ali na Saint-Germain-des-Prés, um bairro turístico e muito boêmio da cidade. Você vê uma senhora com uma máscara com plástico à frente, o garçom de máscara também, e algumas pessoas sentadas sem, normalmente, né? Enfim, e somente do lado de fora, a parte de dentro do restaurante não está aberta. Então, João Mário, essa questão da economia, aí como é que fica? Você já tem números acerca do Ceará, né? Faz 19 de março, foi baixado o primeiro decreto, abril, maio inteiro, certamente vocês já têm aí um termômetro da situação econômica do Estado após os decretos e após a doença, enfim, o isolamento, seja o imposto por causa do fechamento do comércio ou pela decisão pessoal das pessoas de ficar em casa. Certo. Deixa eu fazer só uma breve volta um pouquinho para a gente entender como é que estava a economia do Ceará e como é que agora ela caminha juntamente com a do Brasil, né? No final do trimestre de 2019, o quarto trimestre de 2019, o Ceará vinha tendo um forte crescimento. A gente teve uma taxa de 4,27%, muito superior à do Brasil. Fechamos o ano de 2019 com um PIB de 2,11%, quase o dobro do nacional. A economia caminhava bem, os meses de janeiro e fevereiro. Janeiro é um mês, tradicionalmente, que o mercado de trabalho pouco aquecido, mas mesmo assim houve um aumento do saldo líquido de empregos formais. Em fevereiro também isso ocorreu. Mas aí, quando chegou o mês de março, que aí chegou forte, principalmente no Brasil, na Europa, isso já tinha acontecido no início do ano, aí você teve realmente uma forte contração do mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, Fábio, do acumulado de janeiro até abril, o Brasil perdeu algo em torno de 760 mil postos de trabalho. Quando eu estou falando disso, é empregos formais. E o Ceará, algo em torno de 25 mil empregos formais. 760 mil empregos formais é mais do que o que o Ceará tem de formal, não é? Não, o Ceará hoje ele tem algo em torno de 1 milhão e 400 mil empregos formais. Então, o Brasil sozinho perdeu a metade da força de trabalho do Ceará de emprego formal, né? Então,
E o Ceará perdeu algo em torno de 25 mil líquido, mas se a gente olhar janeiro e fevereiro, que vinham crescendo, março já houve uma perda de algo em torno de 6.500, 6.600 empregos, em abril quase 30 mil empregos formais foram fechados. Então, você tem impacto já no mercado de trabalho, na arrecadação também você tem um impacto muito claro, nos meses a partir do mês de abril, a gente já começou a sentir uma forte queda na arrecadação, em maio isso voltou a se refletir. Só para você ter uma ideia, comparando maio de 2020 com maio de 2019, a gente teve uma queda de arrecadação de quase 45%. É algo muito significativo. Então, você tem impactos na arrecadação, tem impactos no mercado de trabalho. Já há uma pesquisa do IBGE, olhando só a questão dos serviços e comparando março com fevereiro, e março, note que no Ceará ainda estava começando essa crise, já há um desaquecimento no setor de serviços de algo em torno de 5,6%. Então, você tem esses problemas no mercado de trabalho, tem problema de arrecadação, tem desaquecimento no setor de serviços, como no Brasil como um todo. O Brasil começou o ano com uma estimativa de crescimento de 2% do PIB. Era essa a expectativa no final de dezembro, os analistas colocavam. Agora, o último boletim Focus saiu com o Brasil com menos 6,25% de queda do PIB. Então, é algo muito, muito significativo e certamente vai se refletir no Ceará. O Brasil já teve uma queda do PIB do primeiro trimestre de 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2019. O IPES vai lançar esse estudo do PIB do primeiro trimestre do Ceará agora em meados de junho, mas não acredito que seja um resultado muito diferente desse do Brasil, e a gente vai ter uma forte contração da economia. Isso aí é muito natural. Agora, isso aconteceria, esse é o ponto que o Flávio já levantou no início, e que eu também quero bater muito nessa tecla, isso já aconteceria independentemente de medidas mais ou menos restritivas de isolamento. Seria um processo natural que iria ocorrer. O problema da queda do PIB, da queda do emprego, da queda da arrecadação, não é de você fechar ou abrir a economia. O problema é a pandemia. A pandemia que está causando todo esse problema em toda a população. Flávio, são números dramáticos. Se considerarmos que o Brasil, em 2015 e 2016, teve uma recessão histórica, né, e esta não causada por qualquer drama de saúde ou influência internacional, foi uma criação nossa, né, aquela recessão de 2015 e 2016, a gente, se vocês... 2014 já foi insignificante, o final de 2014 o crescimento. 2015, não sei exatamente o número, mas no somatório aí dá uns 7 pontos percentuais se somarmos as duas quedas, ainda mais sendo queda em cima de queda. Aí 2017 um crescimento pífio, 2018 crescimento pífio, 2019 idem, e agora em 2020 essa tragédia. Isso é uma carnificina na economia do Brasil. Exatamente, não só do Brasil, do mundo todo, né? O mundo vai perder aí 7% do PIB mundial, o Brasil estima-se entre 5 e 6%, e o Ceará... Flávio, com a grande diferença, é essa que eu lhe falei, a gente vem aí no histórico recente terrível, que nos diferencia do resto do mundo. Agora, o pior, Fábio, não é isso, o pior é o que vem pela frente, e é isso que eu quero deixar muito claro, a gente tem um discurso realista, né? Eu acho que... Vou colocar aqui uma questão, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando vai acompanhar perfeitamente. Não é que haja uma previsão muito difícil, mas ela será realmente, precisaremos reinventar muita coisa. Presta atenção, nós iniciamos 2020 no orçamento federal com um déficit público de 124 bilhões de reais, é o que estava no orçamento, tá certo? Isso fruto tudo que você falou aí até então. O problema é que com essa pandemia e as diversas ações, de forma correta, inclusive, que o governo federal tomou, especialmente o auxílio emergencial e outras medidas, isso deve elevar o déficit público esse ano, em 2020, algo em torno de 700 a 800 bilhões de reais só esse ano. A dívida pública deve chegar perto de
90% do PIB. Hoje ela está em torno de 80% do PIB. Então vai crescer 10 pontos percentuais. Tudo isso terá repercussões para frente, porque o governo não terá mais dinheiro para coisas que ele já vinha fazendo antes. E, por outro lado, as demandas sociais, as demandas da população, elas vão mudar de curso. Essa pandemia vai gerar, certamente, um aumento da pobreza, um aumento da desigualdade, especialmente no impacto dos informais, daquelas pessoas mais pobres, que não terão de condições de ter uma demanda dos seus produtos como elas tinham antes. A gente não sabe por quanto tempo esse vírus vai continuar. Significa isso que a disputa por recurso público vai ser mais forte ainda. O governo vai ser pressionado, e seja o presidente que vai ser eleito em 2020, ele vai ser eleito com outra agenda. Ele vai ser eleito com a agenda social, com a preocupação do sistema de saúde público, ele vai ser eleito com o discurso de atender às demandas dos mais pobres, porque, naturalmente, isso aí são as consequências que virão dessa pandemia. A questão é que, ao ter esse discurso, certamente o empresário ele terá muita dificuldade de ter acesso, inclusive, às isenções fiscais, subsídios, etc. Então, qual é a repercussão nisso no empresário? Ele vai ter que, de alguma forma, se reinventar, no sentido de ou ele passa para ganhar mais produtividade na sua empresa, para compensar a falta de ajuda pública, ou ele passa a inovar mais rapidamente. Ainda mais essa inovação, ela precisa ser em direção aos serviços digitais, porque as pessoas agora começam a entender que elas podem trabalhar em casa, elas podem fazer diversas coisas que antes ela não estava imaginando que podia, mas ela pode fazer em casa. Então, a demanda por entrega de produtos para as pessoas em casa, ela vai aumentar muito. Então, a empresa ela não precisa mais ter aquele ambiente físico. Claro que em alguns setores sim, mas outros setores não. Então, ou se passa para ter um processo forte de ganho de produtividade, de uma inovação tecnológica forte, principalmente no setor de serviços, ou então essas empresas elas vão falir. E eu lhe digo, muitas das empresas que não tiverem capacidade de se adaptar a esses novos tempos, elas vão fechar. Não só as empresas, mas também os empreendedores. As pessoas precisam estar de olho e entender que o mundo mudou. E essa mudança, essa ruptura, ela provoca novas transformações na vida das pessoas, seja o consumidor, seja o empresário. Então, precisa se adaptar a esse novo mundo. O João Mário, o Flávio tocou aí, foi muito, não diria, muito verdadeiro na análise dele a respeito do que implica no setor privado. Mas e o setor público? Qual é a tarefa? O que é que o setor público precisa fazer? Além do seu dever de casa, de enxugar suas estruturas, elas são muito caras ainda hoje, né? O setor público ele sustenta estruturas políticas, né, com distribuição de cargos. Não estou citando aqui ninguém, não é caso específico, mas a gente sabe como é que funciona no Brasil inteiro, né? E há um dever do setor privado, há também um dever do setor público na sua avaliação. E aqui a pergunta é para o professor, como economista, João Mário. Claro que do mesmo jeito que como você e o Flávio levantaram essa questão do ajuste que vai ter que ocorrer no setor privado, vai ter que aumentar a produtividade, eles vão ter que buscar mais eficiência, com certeza vai ter menos recurso do tipo de incentivos fiscais, bancos públicos, então vai ter que ser buscada essa solução. Espero que a gente não caminhe para algumas soluções também que eu já leio aí, que eu considero equivocadas, como algo do tipo aumentar o protecionismo. Se a gente está falando em produtividade, a gente não pode pensar em economia fechada. Então, eu acho que a palavra-chave é produtividade, e essa palavra-chave vale para o setor público também. Eu acho que essa crise, ela ensinou muito também ao setor público. Todos os órgãos do Estado aprenderam muito mais rapidamente essa questão do teletrabalho, esse aumento de produtividade via serviços digitais está muito intensivo no setor público agora. João, o judiciário melhorou o desempenho, viu? Pois é, até a produtividade do judiciário está aparecendo aí. Então, a gente está aprendendo
essa coisa do serviço digital, do governo digital, isso foi acelerado rapidamente. O governador Camilo tinha uma meta até o final do mandato dele, deixar o Ceará todo digitalizado, e isso está acontecendo muito rapidamente, exatamente por esse processo da pandemia. Mas ainda tem que buscar cada vez mais eficiência, mais ajustes que forem necessários. E um ponto importante, Fábio, que eu queria colocar, até eu participei de um outro debate ontem, sobre a questão da gestão fiscal. E a gente nota que estados que estão mais organizados do ponto de vista fiscal, como é o caso do Ceará, eles conseguiram enfrentar no primeiro momento essa pandemia de maneira mais rápida, mais eficiente, com recursos. Só comparar o Rio de Janeiro e o estado do Ceará, ambos se enfrentaram o mesmo momento da pandemia, e o estado mais organizado fiscalmente, com mais capacidade de gerar recursos, tinha poupança, teve essa facilidade de fazer esse investimento em leitos de hospitais, até em novos hospitais, UTIs, respiradouros, enfim. Então, a gente aprendeu a duras penas, quem ainda não estava convencido, da importância de você ter um Estado com uma boa gestão fiscal. Gestão fiscal é para isso mesmo, é para você ter capacidade, na hora que precisa, gerar os investimentos necessários para a população. O Fábio, eu posso só completar a resposta do Gilmar, reforçar a resposta dele? Pois não, Flávio, depois vou colocar aqui algumas perguntas, o tempo passou rápido, né? 41 minutos já, e eu tenho aqui várias perguntas para colocar. Vamos lá. Sobre o setor público, reforçando o que o João Mário falou, inclusive, há um mês atrás, mais ou menos, eu escrevi um artigo lá na Folha de São Paulo com a diretora do IPES, a Marília Firmiano, em que lá a gente faz uma reflexão, Fábio, que setor público nós teremos pós-Covid-19, né? E uma das ideias é o seguinte, o setor público ele vai precisar cada vez mais de ser um ambiente não só de executar, mas vai ter que ser um ambiente de pensar também, né? Reforçar. Por exemplo, nós temos no estado do Ceará, nós estamos construindo o Big Data Ceará. Se você não tem informações das pessoas específicas, como isso acontece, por exemplo, com a Coreia do Sul, e acontece lá por quê? Porque eles já sofreram várias pandemias, então eles têm cadastro das pessoas. E isso significa o quê? Significa, Fábio, que quando uma pessoa foi infectada, ele consegue imediatamente isolar aquela pessoa e as pessoas que estavam em torno. Então isso precisa de banco de dados, precisa de informação, precisa de agilidade na informação para tomar decisão. Então um dos aspectos do setor público que ele precisa se transformar é ele ter condições de tomar decisões rápidas, baseadas em dados, em banco de dados. Então, o Estado do Ceará já está fazendo isso, além do que o governo digital, que o governador Camilo já lançou esse programa, ele vai, por um lado, prestar diversos serviços através de uma plataforma digital no próprio site do governo. Então, isso também é uma inovação. Mas eu concordo com o Gilmar, a capacidade do governo também de melhorar sua produtividade assim como o setor privado. Flávio, Pois não, João Mário. Pois não. Esse ponto que você levantou da falta de dados das pessoas, o governo federal enfrentou agora no auxílio emergencial. Exatamente. Uma dificuldade muito grande de cadastrar essas pessoas, passaram-se muito tempo sem essas pessoas receberem, exatamente porque não tinha esse cadastro, e isso atrapalhou até o lockdown, porque as pessoas não... E Fábio, só um detalhe aqui do João. Felizmente, o Estado de Ceará tem um instituto do nível do IPES. Eu tive a honra de estar 8 anos no IPES e vi a qualidade dos técnicos, não só a qualidade, mas o compromisso com o serviço público. Fábio, em um mês, a gente levantou esse plano com apoio, com a ajuda também do Observatório da FIEC, com a ajuda do IPDC do Comércio, com a SEDET, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento do Dr. Maia Júnior, a equipe dele. Então, imagina se fôssemos contratar uma consultoria para fazer esse plano de uma forma tão imediata. Não teria tempo para fazer isso, não teria condições. Então, nós já conhecemos a realidade do Estado, nós já temos os dados do Estado, e isso permitiu que possamos dar uma resposta rápida para a sociedade. Então, o governo tem que ser inteligente, Fábio. Sem o governo dúvida, inteligente, Talib. Ele vai sucumbir. Sem dúvida, Talib. E aí, de fato, eu sou testemunha disso, da preocupação do governo. Converso muito com o Elcio Batista, secretário da Casa Civil, sobre isso. E uma das grandes qualidades desse governo é saber aproximar a inteligência, principalmente a que está dentro de nossa universidade, na formulação
e nas ações do governo. Isso de fato, é fundamental. E quanto, João Mário, a essa dificuldade que o governo federal teve de formar esse cadastro, eu até me surpreendi como ele conseguiu ainda colocar 60 milhões de pessoas recebendo o... Você chegou a dizer que a demora atrapalhou o lockdown, mas, porém, todavia, contudo, esta bolsa emergencial aí de R$600 por cabeça, que teve família que recebeu até R$1.800, foi o que garantiu também o sucesso do lockdown, né? Por outro lado. Ô, Fábio, só um detalhe, nós tivemos e temos ainda muito problema de focalização desse programa de auxílio emergencial. Imagino. Tem pessoas que não mereciam receber e receberam. Isso o governo jogou fora dinheiro, exatamente. Se ele tivesse um cadastro, como o João Mário fala, um cadastro dos informais, não teríamos gasto recursos aí, talvez desnecessariamente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho até que é um caso de polícia e tem que ir atrás de volta aí desses recursos. O pior não é só os que estão recebendo devidamente, é os que eram para receber e até agora não receberam. Mas, não tenha dúvida. Mas são 60 milhões, gente. São 60 milhões. A expectativa do governo aí era 50, não é? Mas vamos lá. Difícil como? Mesmo. Era uma logística difícil mesmo. Difícil, complicada. E que deveria ter, deveria. Né? Mas apareceram 60 milhões aí de pessoas. Onde é que estavam essas pessoas? Né? Mas vamos lá, aqui a secretária Fernando Copaibaíba, de Grandes, Flávio e João, colega de vocês de trabalho. Em breve, secretária, aqui a sua presença para falar das contas públicas aqui no nosso colóquio. Né? Esse convite será feito em breve. Fábio, a secretária Fernanda Pacobaíba está fazendo um esforço gigantesco, realmente. Imagino. Uma luta muito grande com essa queda de arrecadação e é um trabalho fantástico que ela está realizando ali à frente da Secretaria da Fazenda. E sem dúvida que vocês tocaram num ponto que é fundamental, talvez o melhor ativo público do Ceará seja a manutenção desse equilíbrio fiscal aí há pelo menos 30 anos, né? O Átila, meu aqui, colega do nosso Focus, pergunta se o PIB do Brasil apresentou retração de 1,5% no primeiro trimestre. O que se espera do Ceará? Teremos uma queda maior que a nacional? Qual a análise dos economistas? E mais uma, quando será divulgado o PIB? Isso aí vale para ti, João. Deixa para ele, viu, Fábio? Deixa para ele, porque isso aí eu já passei dessa aí. O PIB do primeiro trimestre do Brasil saiu agora 1,5% de queda quando comparado com o trimestre anterior, o último de 2019. No Ceará, a gente vai estar lançando agora, divulgando agora em meados de junho. Tá. Já estou tentando, junto com a equipe da Diretoria de Estudos Econômicos, do IPES, que é comandada pelo Adriano Sarquis, que a gente já divulga também uma previsão do PIB do Ceará para o ano de 2020. Então, essa informação daqui a mais ou menos um pouco mais de 15 dias, 20 dias, eu acho que a gente já vai conseguir divulgar. Ótimo, e se vier em primeira mão para o Fox, melhor ainda, viu? O Osmar de Saponte, nosso colega, velho amigo, Osmar de Saponte, sociólogo, quais as medidas a serem tomadas pelo Estado do Ceará no tocante à preservação de postos de trabalho e evitar a falência das micro e pequenas empresas? E eu acrescentaria, aí tem um grupo de médias empresas que está sem acesso ao setor financeiro, né, que precisa dar garantias absurdas e que está meio no limbo, não foi atendido, aí não foi abraçado pelas medidas do governo federal e que está sofrendo horrores também, né? Por exemplo, é um setor que vive a pedir, por exemplo, parcelamentos de ICMS devido, enfim, a avaliação de vocês nesse sentido, que políticas públicas podem ser feitas para a manutenção dos empregos? A pergunta do Osmar. Flávio, bora, Flávio. Bora. Essa pergunta, com certeza, a Fernanda, quando estiver aqui, ela vai explicar tudo o que a Secretaria da Fazenda fez nesse aspecto. Tivemos diversas medidas, como facilidade de obtenção de débitos negativos das pessoas, uma série de ações. Agora, no tocante às médias empresas, quando o governo liberou recursos para o setor bancário, para ele emprestar às empresas, já se sabia, Fábio, que ia acontecer o fenômeno do empossamento. O que é o empossamento? Os bancos ficam com dinheiro, os bancos têm seus acionistas, mas ao emprestar para alguém com alto risco
ainda mais numa situação dessa, a pessoa não pode dar garantias. Então, quem é que tem que dar garantias em última instância? É o governo. Só que o DNA das pessoas que estão lá no governo, no setor econômico do governo hoje, tem dificuldade de acreditar que o garantidor de última instância tem que ser o governo. E isso é um problema muito grande, porque poderíamos ter resolvido muitos problemas, especialmente no financiamento de folha de pagamento, uma série de outras coisas, se houvesse essa garantia em última instância pelo governo. Isso aconteceu na crise de 2008, 2009, que o Tesouro Americano ele absorveu a crise, né, de várias grandes empresas, e o que se gerou 10 anos depois de arrecadação para o governo compensou muito mais do que ele tinha emprestado à época. Então, precisa ter essa visão. Só para finalizar, o Fábio, e é um ponto que eu acho que se nós tivéssemos espaço para discutir, mas a pandemia ela vai ser um aliado muito grande para aqueles que pensam ou que estavam pensando que a globalização já tinha ido longe demais. Porque imagine, nós precisamos trazer máscara da China, Fábio Campos. Como é que não pode... Aqui não seria condições de fazer máscara aqui no Brasil ou mesmo no Ceará, tem que buscar na China. Essa globalização, ela pode ter um efeito econômico muito importante nas empresas, mas do ponto de vista econômico, mas tem outros efeitos, outros vetores, como segurança alimentar, segurança energética, segurança industrial, segurança sanitária, que não é observado. Então, agora é o momento que aqueles ultraliberais vão perceber que a globalização não é ele tem grandes problemas e isso vai ser revisto certamente e está sendo já pensado, porque você fica na dependência, por exemplo, dos laboratórios de remédio da China, que fabrica na Índia e manda para os Estados Unidos e a Europa. Olha a dependência que se cria de um povo em relação ao outro. Então, certos setores, eles terão sim que ser estratégicos, terão que ser nacionais, porque a gente está falando de outra coisa, está falando de segurança e de vida dessas pessoas. Mas, Flávio, você não está defendendo protecionismo, não. Está defendendo estímulo à indústria brasileira, não é isso? Eu estou defendendo que alguns setores, eles precisam, setor de segurança nacional, setor de segurança sanitária, setor de segurança energética, setor de segurança alimentar, a gente precisa ter uma atenção maior por eles, para que um povo não fique na dependência, Fábio, do outro povo, como nós estamos agora. Olha, as cadeias, se você tem uma ideia, você sabe que os respiradores só vieram para cá porque primeiro abasteceram, logicamente, o povo chinês e todas as comunidades em redor. Depois que resolveu isso, que aí se começou a pensar em mandar. Mas se a doença tivesse se expandido rapidamente na China, nós não teríamos nenhum respirador aqui no Brasil. Entendeu? Então, é essa dependência estratégica que nós não podemos ter. Nós não podemos entrar nesse jogo, né, das trocas de mercado que a globalização provoca também de forma cega. Tem que ter cuidado, tem que ter inteligência na hora de entrar nessas relações comerciais. A distância, as empresas, Fábio, perceberam que a distância e a dependência é a pior coisa que tem, porque muitos dos insumos dela vêm de outros países, e uma pandemia dessa trava toda a cadeia internacional de suprimento de valores. Sem dúvida. João, passa a palavra. Antes, um breve comentário. A retração do setor econômico, do setor industrial no Brasil vem se dando há pelo menos 20 anos, né? Exatamente por causa disso, né? Faz-se a opção de comprar do que produzir no Brasil e por outros motivos também. Além desses, aqui não vou ser reducionista, mas o Romildo Mororó aqui fez uma provocação a você, Ataliba. Esse garantidor que o governo deve ter limite de valor para garantia ou o céu é o limite? E continuou. E o déficit público chegaria a pontos fora do gráfico. Não, aí é uma discussão que talvez não é, você não está dizendo que o garantidor de última instância vai jogar dinheiro para o céu, não é isso, né? Toda regra, né, todo processo de empréstimo, ele tem cláusulas, tem regras, etc, etc. A questão é o seguinte, é que o acionista de um banco, ele vai dizer o seguinte, eu dependo de lucro, tá lá no DNA, lá na legislação do banco, ter lucro. Como é que eu vou emprestar dinheiro? Como é que o gerente do banco vai emprestar dinheiro para uma pessoa que pode dar prejuízo muito grande? Quem é que honra isso? Ô, Fábio, no momento de uma pandemia, o governo tem que trazer o risco para si. Isso aconteceu
na crise de 29, que você conhece muito bem, que você estudou comigo economia na FEAC. Eu vou só revelando aqui para os pessoas... Eu estou longe de ser um aluno brilhante como você era, viu, Fábio? Que é isso. Mas a crise de 29, quem tomou o risco da crise de 29, Fábio? Foi o governo americano. Entendeu? Não, você citou em 2008, 2009 também, aí também. O Obama Barack, o presidente, inclusive a indústria automobilística toda foi atendida nesse sentido aí. E aquelas grandes seguradoras foram estatizadas, porque o risco de uma grande crise, ele tem que ser repartido, é o governo que é o garantidor de última instância, que é o que não está acontecendo agora, o que vai aprofundar a nossa crise. Flávio, não precisa nem voltar muito para 2008 ou 1929. Os países da Europa, Estados Unidos, mesmo eles, quem está garantindo esse risco é o governo, não é o setor privado. Os bancos são colocados, às vezes, como vilões na história, os bancos privados, mas eles estão agindo de maneira racional. Eles fazem uma análise de crédito e, como tem um risco muito grande, eles retraem. Então, é natural que, nesse momento da crise, o governo federal assuma esse ônus. É muito razoável isso acontecer, está acontecendo em todo o mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, não tem por que ser diferente aqui. João, só uma ponderação, os bancos públicos também, né? Com certeza. As reclamações em cima do Banco do Nordeste aqui também são bastante sérias. Aliás, aqui, fazer uma ponderação, absurdo que aconteceu no Banco do Nordeste hoje. Foi nomeado um novo presidente, o Conselho de Administração acatou essa nomeação e hoje já foi destituído por causa de uma suposta irregularidade que teria sido cometida. Isso não se faz com as pessoas, a meu ver, jogar é muito chato. Jogar uma trajetória de um cearense, por sinal, foi aluno aqui da Faculdade de Administração da UES, sem máculas conhecidas, que foi com sua reputação aí duramente atingida e irresponsavelmente atingida. Só essa ponderação, mas os bancos públicos não estão ajudando também não, né, João Mário? Não, com certeza. Só um comentário sobre esse episódio. Eu não estava sabendo, estava resolvendo alguns problemas ligados ao IPES, aí um jornalista ligou para mim para perguntar o que eu tinha achado da nomeação do presidente do Banco Nordeste. Eu estava comentando em relação ao Alexandre, eu pensei que era ele que ainda era o presidente do banco, aí o jornalista que comentou. João Mário, não é mais ele não, o presidente já é outro. Aí realmente, então deve ter sido um novo recorde, né? Menos de 24 horas ficou como presidente do banco. Muito estranho esse episódio mesmo. Muito estranho. A leitura é que foi a equipe econômica, mais especificamente o nosso ministro Paulo Guedes, que botou o dedo aí, não seria do interesse dele esta nomeação, e acabou, nada contra, colocar quem interessar ao Ministério da Economia, mas a questão não se joga uma reputação desta maneira no fogo, né, de uma maneira irresponsável. Mas isso é tema para outra conversa, né? Vamos voltar aqui muito boa. Voltar para o nosso tema. O Nathaniel Alves, discussão muito boa, né? Muito obrigado. O João Câmara, Antônio Câmara, que sempre participa na Câmara do Governo do Brasil, elogiado no mundo todo, está sempre aqui na defesa do governo. O Fábio. Federal. Pois não, Flávio, pode falar. Deixa eu fazer uma provocação aqui no nosso debate. Nós temos uma situação gravíssima, né, no Brasil, todo mundo está acompanhando a questão das pessoas que estão morrendo por esse vírus. E um ponto que me veio nesses dias é que o governo do estado de Ceará, com todo o esforço, com toda a dificuldade, o governador Camilo, o perfil dele é uma pessoa que ouve todo mundo, que procura ponderar todas as opiniões para procurar um denominador comum, e esse plano no Ceará foi construído nesse formato. Nós reunimos várias vezes com as federações de indústria, do comércio, a Procuradoria-Geral do Estado está participando, com os procuradores federais, estaduais, assim, foi um conjunto de entidades participando. Mas temos um plano para ser executado. Bem ou mal, é uma diretriz. E qual é a diretriz que o governo federal se preocupou nos dar e ajudar os estados num plano sistêmico nacional que possa combater essa doença? Não existe, nenhuma. Nem existe, Fábio. Nem existe. Não. Então, isso é terrível.
Porque a gente, num momento desse, nós precisamos, o presidente está preocupado com outras coisas, com a Polícia Federal, com isso, está preocupado com a doença. Sem dúvida, a atitude do governo federal na questão sanitária e na questão relativa à doença, absolutamente contestável. Agora, do ponto de vista da manutenção, eu sempre sustento isso e de uma maneira muito clara. As políticas de isolamento social só funcionaram por causa da grana, do dinheiro público distribuído pelo governo federal. Isso é ponto. E, ao que me consta, também houve a preocupação de fazer repasses para os governos estaduais, né, para que eles pudessem fazer suas políticas próprias. Mas, Fábio, enfim, eu discordo de você. Eu discordo de você porque as políticas de isolamento social no Brasil não aconteceram, Fábio. Não aconteceram porque o discurso do governo federal é um e o discurso dos governadores são outro. Há uma dupla informação, dúbia. Eu falei nos estados, as pessoas, né, precisam responder. No momento que o presidente ou o governo acha que não é importante determinada atitude, isso tem um rebatimento imediatamente nas pessoas que estão olhando o chefe maior da nação tendo um comportamento. Não tenha dúvida, estou concordando com você, a ponderação... Só um minuto, João Mário. A ponderação que eu faria é, você imagina, eu não sei, desses 60 milhões, quantos foram aqui no Ceará? Talvez 4% Fábio, de 60 milhões, 2 milhões e 400 pessoas recebendo esse dinheiro aí, e uma boa parte dele informal. Né? Fábio, é obrigação do governo federal. Fechadas, né, Flávio? É obrigação. Os estados são impedidos de emitir dívida e emitir moeda. Quem emite dívida e quem emite moeda é o governo federal. Então é obrigação dele, não é favor, é obrigação dele de fazer isso. Aliás, não, Flávio, não estou dizendo que é obrigação ou que foi favor, ou que não é obrigação. Eu estou fazendo uma ponderação, certo? Quem praticou política de isolamento social só conseguiu colocar 50%, 52%, 55%, 48% das pessoas dentro de casa porque houve uma ajuda emergencial que foi fundamental para, por exemplo, fazer com que o informal ficasse em casa. Se você imaginar uma estrutura de mercado de confecção, né, que foi obrigatoriamente fechada. Aqui, a Marquise é um patrocinador do programa, ela tem uma feira, né, ali pós-centro, e foi obrigada a fechar. Você imagina como é que essas pessoas viveriam se não tivesse esse dinheiro? Não, é verdade. Agora, vamos lembrar que 75% da economia cearense já estava aberta em atividades essenciais ou atividade do governo. Então, não foi a política de transferência da auxílio emergencial que fez ficar uma porção da população em casa. Evidentemente que ajudou, mas não foi o relevante. Pronto, eu estou dizendo que foi fundamental, mas é só uma diferença de leitura. João Mário, por favor. Pronto, só entrando nesse debate aí, eu acho que as medidas econômicas que o governo federal adotou, algumas foram rápidas e surtiram efeito. Eu acho que essa do auxílio emergencial para estados e municípios demorou muito a ser aprovado. O presidente da sanção ficou naquela dependência, não podia ter aumento dos salários, então era prometido isso para maio. A própria secretária Fernanda Pacobaia já relatou isso, era prometido para maio, e até o dia 25 de maio, a última vez que eu li sobre isso, não tinha chegado ainda esse recurso no Estado. E esse ponto do auxílio emergencial foi importante, claro, mas se o governo tivesse sinalizado com a importância do distanciamento social, do isolamento social, isso teria feito com que o cidadão recebia o dinheiro e ficava em casa. Mas, às vezes, o cidadão recebia o dinheiro e saía, porque o presidente dizia que não tinha problema nenhum, que era uma gripezinha, demitindo o ministro da Saúde cada semana. Então, isso aí foi uma sinalização muito ruim para o país. João, eu considero a atitude do presidente absolutamente irresponsável. Não há outro termo para caracterizar a atitude dele em relação à doença, em relação à liderança institucional que ele representa, né? E a atitude dele foi absolutamente irresponsável. Quando eu faço ponderações sobre, enquanto ele dizia essas coisas e tomava essas atitudes irresponsáveis, o Ministério da Economia estava soltando dinheiro, extremamente importante, a meu ver. Isso é uma leitura, só um minuto, Flávio. Isso aí é uma leitura que eu faço, de que esse dinheiro foi muito importante para garantir uma boa parcela da população em casa. Isso aí, evidentemente que eu não tenho dados na mão. Isso aqui é uma leitura que eu faço. Que ele foi irresponsável no trato da doença?
absolutamente irresponsável. Uma péssima referência e um péssimo exemplo. Flávio, você quer falar, Flávio? Não, eu concordo com você. A gente precisaria, você está levantando um bom ponto, e poderia a gente analisar, olhar os dados, né, qual o extrato da população que mais ficou em casa, né, no isolamento social, e a gente ver se tem alguma relação aí para a gente ter um número mais próximo. Mas um ponto adicional aí, nessa irresponsabilidade, Fábio, eu diria também na questão do meio ambiente, porque a gente sabe que as pandemias elas virão com mais força ainda. E isso dito por epidemiologistas conhecidos, no sentido que, à medida que você provoca o desmatamento, à medida que você avança nos recursos naturais ainda não utilizados, isso provoca o contato maior do homem com os animais, e isso aumenta as pandemias. Isso acontece na África, na Ásia, e vai começar a surgir pandemias aqui no Brasil. Esse é o perigo que nós estamos. Então, a política ambiental do governo também é desastrosa nesse sentido, que é isso que coloca em risco também a população brasileira daqui para frente, porque nós poderemos ter as nossas pandemias nascendo no Brasil. Esse é que é o grande problema que podemos enfrentar nos próximos anos. Corretíssimo, Flávio. Assim também como os governos estaduais têm que começar a fazer políticas de saneamento básico. Você pega uma cidade como Fortaleza, 50% da população, ou 50% das residências, não tem acesso ao sistema de esgoto. Um problema sanitário gravíssimo, gravíssimo, que vem simplesmente sendo relegado há anos aqui no Ceará e Alhures, né? Isso aqui não é uma crítica só ao Ceará. O último projeto de saneamento básico do Ceará faz 30 anos. 30 anos. Né? Eu conheci a esquerda brasileira na oposição dizendo que saneamento básico era algo essencial. Ela chega no poder e resolve só construir hospitais. Então, é a hora de retomar o saneamento básico. A CAGES está aí, é uma empresa estadual, tem imensa responsabilidade sobre isso, mas uma baixíssima capacidade de investimento, e não se trata, por exemplo, da possibilidade de privatização desse setor, que ele não vem cumprindo o seu papel a contento. O João Flávio, vamos deixar o João Flávio falar um pouquinho, Flávio, a gente está falando muito. Aliás, desculpa, eu virei aqui quase um debatedor com vocês, mas eu gosto de provocar. A minha função, eu costumo dizer para um amigo, a minha função é provocar convicções. Né? Quando eu estou diante de um personagem de esquerda, eu costumo ser liberal. Se eu estou diante de um liberal, eu costumo ser social-democrata. A minha ideia, o meu conceito de fazer jornalismo passa muito por isso. Portanto, fiquem tranquilos quanto a isso, porque essa é a minha linha Aliás, você me conhece há bastante tempo. João Mário, diz aí, João Mário, estamos chegando ao final, mas temos tempo ainda para conversar. Não, só fazer essa questão do... Eu acho que o grande problema no caso do Brasil, trazendo para a nossa situação, foi essa falta de articulação do governo federal com os estaduais. Eu acho que o Brasil poderia estar muito melhor nessa crise sanitária se tivesse tido desde o início essa visão do governo federal da importância do distanciamento social, dessas medidas mais rígidas, mais restritivas. A gente estaria agora... Estamos saindo aí num processo meio angustiante de retomada da economia, uns estados saindo com um pouco mais de segurança, outros estados vão sair com menos segurança. São Paulo já recuou algumas vezes, vai iniciar agora uma nova retomada, e está muito desarticulado, outros estados estão começando a crise agora, enfim. Então, eu acho que faltou, eu acho que esse é o sentimento, assim, que a gente lamenta, não por essa questão partidária ou política, mas lamento pela situação do país e dos brasileiros que estão perdendo vidas. Já passamos os 30 mil mortos no Brasil, e certamente poderia ter sido evitado com uma articulação melhor do governo federal com os governos estaduais. Claro que teve essa questão econômica que você ressalta, o governo federal está utilizando recursos para tentar diminuir um pouco o impacto dessa crise, mas eu acho que a sinalização do governo federal foi muito ruim e a gente está pagando um preço muito alto por isso. Eu até acho que, do ponto de vista político, o presidente cometeu um erro grave. Ele era para estar liderando esse processo todo aí e certamente estaria ganhando muito com isso. Flávio, tem uma pergunta aqui do Irapuã Diniz de Aguiar.
considerando a perda de receita, em que proporção o auxílio do governo federal a recompõe com a liberação dos recursos, o adiantamento do 13º salário dos servidores está assegurado? Olha, eu não posso responder essa pergunta porque essa agenda está com a Fernanda Pacobaíba. Certamente ela tem os números e vai anunciar junto com o governador, né, o momento adequado. Agora, só voltando à questão do esgotamento, Fábio, um problema muito grande que acontece, grande parte da rede de esgoto em Fortaleza é coberto. Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas não se ligam à rede que passa em frente à sua casa. E o Estado não pode gastar dinheiro levando a tubulação de esgoto para dentro da casa da pessoa. Ele não pode fazer isso, porque você está melhorando, fazendo uma benfeitoria no imóvel privado. Então, as pessoas não se ligam e o Estado não pode fazer isso. Então, grande parte do baixo nível de esgotamento, das pessoas terem acesso ao esgotamento sanitário, nessas tubulações, é por conta exatamente disso. Flávio, certamente uma ação educativa do governo aí poderia ajudar muito nesse sentido. O Antônio Câmara Júnior pergunta: no novo normal o agro é fundamental, vocês vão proibir pulverizações aéreas do nosso agro? Isso aqui não tem nada a ver com os rapazes, Antônio Câmara. E, bom, tem aqui outras questões, gente dando boa noite para vocês, discussão boa, gente mandando abraço para vocês aqui, Lili Alves, com a quantidade de casos no Ceará, nosso estado vai ser econômico. Aqui, uma pergunta da Lili Alves, que vale: com a quantidade de casos do Ceará, o nosso estado vai ser economicamente, ela completou depois, mais atingido do que o Brasil em geral? Como é que fica a situação do Ceará, diante dessa pergunta, Lili, em relação a todo o resto? Vamos lá, Flávio. Quer falar? Responde, Omar, depois eu complemento. Não, assim, olhando o Ceará, ele teve um primeiro momento assim muito forte, o vírus chegou aqui muito forte, junto com outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acredito que a gente fez o dever de casa, pelo menos os modelos que a gente observa para avaliar, viu que claramente com esse lockdown a gente conseguiu reduzir a curva de contágio, o número de óbitos, e agora a gente está iniciando um processo de retomada. Como vai ser essa retomada, a gente ainda vai observar. A gente está numa fase de teste, vai caminhar para as fases 1 até a fase 4. Se tudo correr bem, Fábio, dia 20 de julho, contando 14 dias para cada fase, a gente estaria com a economia toda reaberta. Claro que com todos os protocolos, claro que com todas as medidas de cuidado desse novo normal. Mas a cada 14 dias a gente vai olhando esses indicadores. O primeiro momento é agora. Só vai passar para a fase 1 a partir de segunda-feira que vem, se os indicadores da saúde estiverem todos validados. Então, e aí a partir daí, como o Flávio até colocou, a gente vai ver como é que vai voltar a demanda. A demanda também no primeiro momento eu não acredito que ela volte muito forte. Vão ser as empresas que vão ter que conquistar de novo os consumidores, e esse processo vai ser por protocolos, por cuidado. Quando você entrar no ambiente, se sentir seguro dentro daquele ambiente, você volta àquele ambiente. Se você sentir algum nível de insegurança, algum nível de risco, você não volta àquele ambiente. Então, esse processo vai acontecer nos próximos meses, e eu imagino alguma retomada só no segundo semestre da economia cearense, e a partir do ano de 2021, talvez uma retomada mais forte, claro, se a gente conseguir finalmente ter a vacina para essa pandemia. Vamos ter que torcer muito, não é? Vamos ter que torcer muito, e é dramática a situação. Flávio, deixa eu ver se surgiu mais alguma questão aqui. Não, vamos lá. A gente falando do saneamento ainda, isso aí foi algo... Deixa eu tocar num ponto que a gente ainda não falou, Flávio. Deixa. Eu queria que você tocasse nesse ponto, Flávio. Já faz 1 hora e 13 minutos que a gente está no ar, tá? Mas que dentro dessa tua tocada, aí você encerrasse para eu passar para o João Mário também, tá bem? Só um outro ponto que merece uma reflexão da gente é a questão ambiental também. Você imagina que na China a poluição causa por volta de 1,5 milhão de mortes prematuras. Você sabia que
fizeram uma estimativa que 1.400 crianças menores de 5 anos foi salvo vidas agora por conta do distanciamento social. Então, o que eu estou dizendo é que a maneira da gente trabalhar, a forma da gente viver, se amontoando em ônibus, se aglomerando em certos ambientes, ela é uma característica que o vírus um ambiente que ele possa se contaminar, ele possa atingir as pessoas com muita mais facilidade. Então, a forma da gente viver, né, ela vai ser diferente daqui para frente. Por isso que, mesmo com a retomada da economia, mesmo com a retomada, suponha que todos os protocolos sejam atingidos, a gente vai voltar, e aí é um comprometimento de todos, né, não só empresário, os trabalhadores, a dona de casa, aquele que frequenta as universidades, as escolas, todo mundo tem que estar consciente que precisa ter um comportamento adequado a essa pandemia, porque há um risco muito grande, e o governador Camilo sempre tem alertado isso, da gente, infelizmente, ter que encerrar os processos de faseamento e aí voltar, né, a fechar as atividades. É isso que a gente não quer. Então, depende muito do comportamento das pessoas, e é muito difícil, às vezes, a pessoa imaginar ou ter a certeza que ela precisa mudar seu comportamento. O que ela fazia antes, a sua rotina, certamente ela vai precisar mudar. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui no final, que a gente só vai ter sucesso realmente até chegar uma vacina se nós tivermos uma atenção muito grande e imaginar o seguinte: essa doença não foi embora, ela está presente, nós teremos que conviver com ela por conta da atividade econômica, com os riscos todos envolvidos, mas as pessoas precisam entender que nós temos um novo momento, a rotina que ela vinha executando, ela não vai poder mais executar, vai ter que ter novos procedimentos. É essa mentalidade que a gente precisa ter daqui para frente. Fábio, teu microfone está fechado. Desculpa. João, obrigado, Flávio. João, sua intervenção final, por favor. Agradecer, Fábio, novamente aqui pelo convite, foi um ótimo debate e um tema muito importante, que é esse da retomada gradual, responsável da nossa economia, mudança no comportamento das pessoas, enfim. O Flávio já tocou na essência, eu quero só reforçar realmente, esse faseamento, há um compromisso muito grande dos empresários que estão tentando realmente estabelecer todos os protocolos com o maior rigor possível. O governo está muito atento a isso, muito atento aos indicadores de saúde. O governador Camilo já deixou muito claro que qualquer retrocesso desses indicadores, os faseamentos não prosseguem. Então, é importante que haja esse compromisso por parte dos empresários e por parte dos consumidores também, de terem cuidado e quando notarem algum ambiente que não está atendendo às condições de risco, alertarem, reclamarem, tem os canais competentes para fazer essas reclamações. Eu acho que é um momento muito sério que a gente vai passar agora, estamos iniciando uma retomada, e se a gente fizer tudo com muito cuidado, com muita responsabilidade, eu acho que vai dar certo e a gente pode ir seguindo faseamento a faseamento e a economia conviver com esse vírus por algum tempo. Senão, a gente vai ter um retrocesso, e aí é um retrocesso pior, porque você volta e novamente é um processo de fechamento e demora mais a reabrir. Então, é um comprometimento que todos os empresários, a população, a sociedade, o governo, está todo mundo muito voltado para que esse plano de retomada dê certo, e é o que todos nós torcemos. Não tenha dúvida, a torcida é imensa nesse sentido. Eu fico pensando, Flávio e João, no futebol, você volta o campeonato, né? Aí, de repente, um clube tem um grupo de jogadores, né, contagiados. Tem que parar o campeonato. É muito complexa essa situação. O Vasco da Gama está com 16 jogadores infectados, né? O Vasco da Gama está com 16 jogadores. 16. Então, volta aqui a 2 meses, digamos que volte. Se acontecer isso, vai ter que parar o campeonato. É tudo muito difícil. Tudo muito novo, é tudo muito complexo. Bom, eu adorei essa conversa de hoje à noite com vocês. Eu acabei fazendo aqui provocações aqui que eu achei que são importantes, viu, Flávio? Claro. João, esse debate é extremamente relevante, ele é extremamente importante, tá? Eu acho que o papel do jornalismo é exatamente esse,
né, fazer ponderações aí de lado a lado e provocações, e, sem dúvida, teremos outra oportunidade mais à frente, né, daqui a algum tempo, um mês, quem sabe, a gente retome essa conversa. Ótimo. Já com as coisas um pouco mais claras, né, a gente podendo visualizar melhor a circunstância do momento seguinte, não é isso? Perfeito. Então, muito grato pela participação de vocês. Dois professores da nossa Universidade Federal do Ceará, nossa gloriosa UFC, que mais produz técnicos e que mais forma gente para exercer papéis preponderantes no setor público aqui no Ceará. Pois não, Flávio? Não, então só para dizer que você se repaginou antes da pandemia, né? Você entrou já no mundo digital, do jornalismo digital, no profissional digital, bem antes do que aconteceu, e agora você é um exemplo de um jornalista de sucesso que já aproveitando a nova tecnologia, já está tendo aí, você estava me dizendo que essa nossa conversa agora, ela tem um público bom, mas o que fica depois para as pessoas assistirem, não é isso? É que é impressionante, né? Eu acho que o mundo vai mudar muito e você é um exemplo dessa mudança. Não tem, isso, exatamente, eu estava conversando sobre isso com a minha mulher hoje, né, que eu acabei antecipando uma situação e não imaginava, as circunstâncias nos levaram a isso, né, e a pandemia acabou apressando e estimulando, instigando para que as coisas acontecessem dessa forma. Né? É um novo tipo de jornalismo, que eu costumo dizer aqui para todos que uma conversa como essa, vocês teriam que se deslocar até um estúdio, antigamente, com uma estrutura grande, com pé direito alto, com iluminação, com 3 câmeras, com câmeras mens, com produtores, com jornalistas, enfim, envolvendo muita coisa. E se você tivesse que ir no governo, né, Flávio? Né, Fábio? Pode crer. E muitas vezes tinha que ir até vocês para fazer uma entrevista e a gente consegue fazer cada qual na sua casa agora. A tecnologia gerou isso aí. Eu acho que é o caminho de grande parte da economia que pode fazer isso. Ela fará assim. No setor público muito forte, eu comentei na hora do comentário do João Marcos, do João Mário, que, por exemplo, eu recebo sempre informações do Tribunal de Justiça falando do desempenho. É um desempenho que talvez não tivesse antes. O juiz está julgando em casa, né? Os técnicos estão trabalhando em casa, os técnicos judiciários, os assessores, e nada muda quanto a isso, né? Você pode, inclusive, fazer, não diria um tribunal do júri, né? Mas os juízes já conversam com réus e com os advogados dessa maneira também. Então, isso vai ser institucionalizado, não tenha dúvida. E as estruturas governamentais, parlamentares também, né? Você vê, claro, que o cara a cara, aqui o senador Tasso Gereissati disse isso, cara a cara é fundamental, olho no olho, a articulação política, mas muitas votações, você pega uma Assembleia Legislativa, por exemplo, que basicamente o mais importante da Assembleia é votar a mensagem do governador. Hoje um deputado, hoje não, desde a Constituição de 88, um deputado, o raio de atuação de um parlamento estadual é muito pequeno. Ele basicamente tem direito de nomear o logradouro público e nome de rua, de estrada, de vias ou coisa parecida. E, evidentemente, não precisa de grandes estruturas com 4 prédios, como tem hoje, para fazer isso. Fábio, o depoimento dos nossos colegas servidores do governo é que eles trabalham até mais do que estavam trabalhando antes, porque à noite, é fim de semana, não tem. E você, certamente, a sua produtividade, eu acompanho sempre você é um jornalista brilhante, você se tornou muito mais produtivo, além do que você já era, nesse mundo digital. E é isso que a gente vai imaginar que vai acontecer, claro, com suas adaptações de vida. Não tenha dúvida. Mais produtivo e com muito mais trabalho, viu? Ele invade, não tem horário comercial, não, viu, João? Mais qualidade de vida também, né? Deixa eu só dar esse depoimento também, Flávio, que, de fato, realmente a produtividade, eu tiro aqui pelo IPES, realmente a produtividade do Instituto aumentou, assim, as demandas do governo são rapidamente respondidas, todos os técnicos têm infraestrutura para trabalhar em casa, os analistas, os técnicos, enfim, então, assim, e como é um trabalho intelectual, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de pensar, de olhar os dados, interpretar alguns resultados, a produtividade do Instituto tem aumentado bastante nesse período, e eu acho que, como você falou, veio para ficar mesmo esse processo todo.
É isso aí. O último comentário aqui do José Wellington Félix Gomes, debate excelente. Parabéns, Flávio Thalio, João Mário e Fábio Campos. Muito obrigado, José Wellington, e em nome de seu nome, aí agradeço a todos que assistiram e os que vão assistir ainda, como bem lembrou o Flávio, a maior parte da audiência do Colóquio se dá nos 3 dias posteriores, porque fica lá, né, nas redes sociais. Então, muito grato a vocês, a dedicação do tempo de vocês, essa nossa conversa. Em breve teremos outra, e muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.